Olá, Carlos Francischini, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Universidade do DNA e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a função do DNA e o endereço dos genes nas células. Tem bastante coisa para a gente aprender hoje. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de sugerir para você se inscrever nesse canal, para ativar o sininho, que o YouTube consegue te informar quando eu postar um novo vídeo. Dá um joinha aqui também e compartilhar com seus amigos ou pessoas que possam se interessar pelo conteúdo que a gente aborda aqui. A primeira definição que eu quero falar para você nesse vídeo é sobre o conceito chamado de dogma da biologia. O dogma da biologia foi proposto por Franz Crick em 1958. Ele é o pai da biologia molecular, foi ele quem descobriu a estrutura da dupla hélice do DNA, da dupla fita do DNA, e em 1958 ele publicou um artigo dizendo que o fluxo da informação gênica segue uma linha contínua que vai de DNA para RNA para proteína. Ele estava tão convicto que isso era uma via de mão única que ele deu um nome de dogma para isso, dogma da biologia. Se você for no dicionário e procurar por dogma, você vai ver que a definição é algo que não se discute, algo incontestável. Décadas depois, hoje a gente sabe que na verdade esse dogma não é incontestável, não foi tão incontestável assim, que existem variações dentro dessa linha que ele propôs que são extremamente aceitas e são provadas hoje. São elas: a partir do DNA é possível formar novas moléculas de DNA na célula. A partir do RNA também é possível formar novas moléculas de DNA. E é claro também que tem esse fluxo que ele propôs de DNA, RNA e proteína. Os livros trazem o termo chamado de dogma moderno, dogma atualizado, que traz todas essas situações que eu passei para você. Mas o termo dogma, que não deveria se aplicar, ainda existe de tão enraizado que isso ficou. Tendo então esse conceito estabelecido, a gente pode vir para a primeira pergunta do nosso vídeo, que é qual é a função do DNA na célula. Anos atrás, a resposta seria categórica, dizendo que o DNA é a molécula que possui a informação necessária para a síntese proteica, exatamente como o Crick ele sugeriu em 58. Porém, a definição moderna é que a função do DNA é gerar um produto funcional. E esse produto funcional pode ser uma proteína ou pode ser um RNA. É isso mesmo. É provado que existem regiões do nosso material genético que, obviamente, são traduzidas em produtos proteicos e outras regiões são apenas transcritas em RNA e esses RNAs são funcionais, têm outras funções e não são utilizados para a produção de proteína. Essa é a definição moderna para a função do DNA. Fica atento com isso, tá? As regiões do nosso material genético que têm essa função de produzir, de gerar um produto proteico, são chamadas de genes. As recentes informações mostram que nós temos cerca de 22 mil regiões dessas, ou seja, 22 mil genes em todo o nosso material genético. Relembrando, no núcleo das nossas células nós temos 23 pares de cromossomos. Aliás, eu sugiro que você assista ao vídeo que está em algum canto aqui dessa tela para saber um pouco mais sobre isso que eu já abordei em outros vídeos, tá? Então no núcleo nós temos 23 pares de cromossomos e esses 23 pares de cromossomos têm um tamanho equivalente a mais ou menos 6 bilhões de pares de base. É isso mesmo, 6 bilhões de pares de base. Esses 22 mil genes que eu falei para vocês representam apenas cerca de 1,5% desse total. É isso mesmo que você está entendendo, apenas 1,5% do nosso material genético é gênica. Agora eu quero chamar a atenção para uma figura que eu vou mostrar aqui do lado. Eu peguei o cromossomo 1 dos 23 cromossomos que nós temos, peguei o cromossomo 1 para mostrar para você a organização de um cromossomo. Perceba que existem dois braços, o maior e o menor, e a conexão entre esses dois, que fica bem no meio, eu chamo de centrômero. Nas extremidades existem os telômeros. Existe um braço pequeno, representado por P, e um braço mais longo, um braço maior, chamado de Q. A representação P vem da palavra petit em francês. Petit quer dizer pequeno, então o braço curto é o braço P. E aí você fica curioso ou curiosa de saber por que o outro braço chama Q. E você deve estar imaginando que deve ser porque tem alguma palavra em francês também que começa aí com Q. A resposta é, não tem palavra nenhuma. Na verdade é Q, porque depois do alfabeto, a letra depois do P é o quê? Exatamente por isso. Bom, voltando aqui no nosso cromossomo, começa a ficar meio óbvio entender que para a gente falar de endereço de um determinado gene, então vamos pegar pincelar um dos 22 mil que nós temos, fica meio claro que eu preciso informar em que cromossomo ele se encontra. Então vamos colocar como exemplo, ele pode estar no cromossomo 10, e dentro do cromossomo 10 eu ainda posso dizer que ele está no braço P ou que ele está no braço
Q. Agora olha essa próxima imagem. Esse aqui é o resultado de um tipo de coloração feita em laboratório dos cromossomos que resulta em bandeamento. Cada região dessa que tem cor mais clara ou mais escura é chamada de banda. Após o bandeamento, então, é possível ainda eu fazer subdivisões tanto no braço P como no braço Q. O braço P e Q são divididos em regiões, em bandas e subbandas. Eu vou pegar como exemplo um gene de extrema importância para a gente, que é o gene da insulina, que produz o hormônio da insulina. E o endereço desse gene no nosso material genético é 11p15.5. Como é que a gente traduz isso? O gene da insulina está no cromossomo 11. No cromossomo 11 ele se encontra no braço P. No braço P ele está na região 1, na banda 5 e na subbanda 5. Toda essa série de informações configuram o endereço exato de onde o gene da insulina se encontra nas células humanas. Isso em qualquer ser humano está nesse local. E a esse local se define genericamente como loco. É daí então que vem a definição que a gente aprende desde o ensino médio de loco gênico. Loco então é o endereço exato onde um gene se encontra. Agora, sabendo disso, você precisa lembrar que nas nossas células os cromossomos estão duplicados. Um é de origem paterna e outro de origem materna. Se eu continuar no exemplo da insulina, que ela está no cromossomo 11, esse mesmo endereço vai me levar a 2 cromossomos 11. E ao chegar nesse endereço, independente do cromossomo ser de origem materna ou paterna, o que eu vou encontrar lá é exatamente o gene da insulina. Então a gente pode concluir que para cada gene eu sempre vou encontrar 2 representantes. E esses representantes recebem o nome genérico de alelo. Então, um gene sempre possui 2 alelos, 2 versões desses genes na célula. E aqui eu posso já introduzir um conceito que não estava previsto, mas eu acho que encaixa muito bem, que é o conceito do alelo ser homozigoto ou heterozigoto. Se nesse caso o alelo paterno da insulina for exatamente igual ao alelo materno da insulina, eu digo que esses 2 alelos da insulina, ou seja, esses 2 genes da insulina estão em homozigose. Já se esses alelos da insulina tiverem diferenças entre si, eu digo que eles se apresentam na célula em heterozigose. Esse conceito vai ser bastante importante no vídeo que eu vou divulgar mais para frente sobre doenças genéticas. Eu espero muito que você tenha aprendido, espero muito que você tenha gostado. Peço que você escreva aí sua opinião nos comentários, sejam boas ou ruins, que eu estou aqui sempre para tentar melhorar. Te vejo com certeza no próximo vídeo. Obrigado!